What will be, and so it goes. I'm not the same, and there is no. And I'll turn right back around. But you got mine. Chasing you around, wasting my precious energy. Without the only way, been breaking my bones. Maybe some money too. Estou a caminho da obra e pensei, por que não mostrar um dia comigo, onde eu tento equilibrar todos os pratinhos da minha vida e mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Deixa eu pegar meu microfone. Enquanto eu vou indo, pensei até em bater um papo, porque assim, eu fiz toda a minha maquiagem nos intervalos dos faróis e ainda falta 22 minutos para eu chegar. Eu passo muito tempo no carro, acho que todo mundo que mora em grandes cidades tem esse problema. E eu acho que eu tô falando meio estranho porque eu tô de aparelho, mas enfim. Eu tenho uma rotina extremamente flexível e eu não pego trânsito todos os dias, o que já facilita muito o meu trabalho, deixa o meu dia a dia muito mais agradável. Mas todas as vezes que eu pego, de 2 a 3 vezes na semana, é muito estressante e muito desgastante. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Até mais do que eu. Mas a verdade é que eu comecei a ver esse trajeto, né, esse percurso, como algo que faz parte do meu trabalho, que é uma forma de eu me estressar menos com isso. Faz parte do processo. Não tem outro lugar que eu poderia estar para executar esse meu trabalho que eu preciso fazer hoje. Não tem como não ter o trânsito no meio do caminho. Então eu comecei a achar formas de deixar isso menos chato. Então, por exemplo, eu sei que não é correto, né? No caso, é bem errado. Mas eu deixo pra me maquiar no carro, porque eu pego muito semáforo fechado, muitos trechos parados. Então eu consigo ir conciliando isso enquanto eu vou dirigindo. Claro, prestando muita atenção. Não, eu evito me maquiar com o carro em movimento, né? Realmente quando ele tá parado. E como eu fico olhando pro espelhinho aqui em cima, eu sempre tô... O meu campo de visão ainda pega tudo que tá acontecendo na minha frente. Então, é uma forma de eu passar esse tempo muito mais rápido. Eu tô tentando usar mais o meu aparelho para terminar logo o meu tratamento. Por isso que eu não trouxe meu café, mas normalmente eu trago um copinho térmico também com o meu café para ir curtindo. É o momento que eu escuto as minhas músicas, que eu descubro músicas novas. Às vezes eu escuto podcast. E assim, eu já tentei trabalhar enquanto dirigia, então às vezes eu não vou ser hipócrita, pego meu celular para responder uma mensagem, mas depois de quase perder a minha carta por tomar multas mexendo no celular, por incrível que pareça, eu tô evitando ao máximo mexer nele, até que ele está aqui, ó, quietinho embaixo. Primeiro que não é correto, né?
é extremamente errado fazer isso. E segundo, porque eu tomei muitas multas e estou, assim, com a corda no pescoço. Então, eu preciso, de fato, evitar. Apesar de ser tentador, às vezes você fica assim, é só uma mensagem, vou responder. E eu sei os riscos que eu coloco, não só a minha vida, como a das outras pessoas. Então, eu tô tentando me policiar pra ver uma mensagem e não ver como o fim do mundo. Eu acho que isso é até outro ponto que eu acho legal tocar. Muitas pessoas que têm o próprio negócio talvez vão entender o que eu tô falando. Às vezes a gente fica num looping eterno de querer conciliar absolutamente tudo e querer dar conta de tudo e querer otimizar as tarefas, por exemplo. Isso que eu tô fazendo, de me maquiar no carro, é uma forma de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que parece muito bom, né? Eu me considero uma pessoa multitasking, então consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu fico me perguntando, será que eu tô fazendo elas da melhor forma que eu poderia fazer? Será que eu realmente estou me entregando a essa atividade? E claro que não, né? É que eu acho que dirigir, por mais que exija uma certa concentração e presença no que você está fazendo, é muito automático e muito visual, né? Então, você não precisa pensar muito. Por isso que dá para ir conciliando outras atividades, mas vira e mexe eu me pego fazendo isso com o meu trabalho. Eu adoro ouvir podcast ou ver algum vídeo enquanto eu tô trabalhando. E apesar de não achar que compromete o meu trabalho, também acho que compromete o estar presente. Às vezes a gente quer tapar todos os buracos e todos os silêncios com alguma música, com alguém falando no fundo. É a louça, é a roupa para lavar, é o banho, é o ir ao banheiro, é o trabalho. Que eu vejo às vezes assim, por mais que eu tenha os meus clientes, tenha a minha equipe, converse com amigos, familiares ao longo do dia, eu moro sozinha e trabalho a maior parte do tempo na minha casa, então estou sozinha muito tempo, assim. E eu percebo que eu nunca fico em silêncio. O barulho, ele sempre faz parte do meu dia a dia. Ou é um vídeo no fundo, ou é uma música. Então, eu vivo muito esse dilema, assim, de tentar conciliar muitas atividades ao mesmo tempo e de sempre me questionar se realmente isso é benéfico pra minha cabeça. Chega no final do dia, nossa, a gente deita a cabeça no travesseiro e é 1 milhão de pensamentos, porque parece que quando você tá o tempo inteiro colocando algum ruído, né? Como eu disse, uma música, um podcast, você não dá abertura para os seus pensamentos. Por mais que a gente continue pensando, somos seres pensantes, então a nossa cabeça não para um segundo. Parece que quando você deita a cabeça no travesseiro, é o único momento que de fato você consegue respirar e os pensamentos vêm. Tô até refletindo aqui, talvez criar mais espaços de silêncio durante o dia para quando a gente deitar e acontecer esse momento mais quieto, não ser o único momento do dia onde seus pensamentos estão ali sendo de fato ouvidos e pensados e escutados. Chegamos na obra. Tô esperando o instalador de uma porta, mas aqui, ó, temos uma esquadria verde, não sei se dá pra ver. Bancada instalada. E o nosso piso com rodapé também intercalado aqui, dá pra ver. Que lindo tá ficando. Ó,
a cozinha vai seguir esse mesmo padrão da área de serviço. Aqui também a gente tá guardando a marcenaria para instalar a pedra que está aqui. Nosso quartzito Taj Mahal. Lindo demais. Eu aproveito essas visitas para dar uma olhadinha também. Está tudo certinho. Aqui, nosso banho social. E aqui o banheiro da suíte, que a gente fez esse padrão intercalado também. Só que aqui eu vou pedir pra arrumar, que eu não gostei. Os frontões, a gente revestiu essa bancada com o mesmo revestimento. Só que os frontões, eu não sei o que deu no instalador, que ele acabou fazendo de um lado no bege e do outro no verde. Eu vou pedir pra ele fazer intercalado aqui na lateral também, pra ficar mais bonito. Tô resgatando aqui pra ver se eu encontro, pra mandar pro empreiteiro. Eu não sei se vai dar pra ver. Na verdade, a gente pediu as laterais toda no verdinho. Aqui dá pra ver. Ó, lateral no verde e a outra lateral também no verde. Tudo que for de hidráulica, tiver que comprar, providencia, tá bom? Foi sexta e vai lá hoje. Deixar o maciar e pintar o que tava faltando. Eu tô me organizando pro Felipe e pro Cláudio pro final dessa semana ou pro início da semana que vem. A gente tinha ligado, lembra? E a raspagem é uma semana, o Wagner falou que deixar o piso. E ficou marcado pro dia 27. Eu deixei ele lá trabalhando e saí. E vou tentar passar quando ele terminar de instalar a porta. Só que, né, 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar. Então, vamos ver se minha irmã pode me receber enquanto eu espero. Gente, juro, ficou muito estranho isso aqui. Cada lado de um jeito. Mas eu amo quando os clientes levam numa boa, sabe? Gente, obra sempre dá algum pepinozinho. Mas assim, eu acho que o importante é você conseguir identificar um erro. E aí você passar numa boa para a equipe que tá executando e você comunicar ao cliente de que aquilo também vai ser resolvido, sabe? Eu vejo muitos arquitetos reclamando, né, de clientes que vão em obra e realmente é muito desgastante quando o cliente identifica um problema antes que você. E isso vai acontecer. Se o cliente vive na obra, ele vai identificar os problemas antes mesmo do responsável, do arquiteto. E aí parece que o trabalho fica invertido, né? O cliente identifica, comunica a gente e a gente vai atrás de solucionar. Quando, na verdade, o ideal é que a gente identifique, peça para solucionar e comunique o cliente de que aquilo está sendo feito. E aí eu avisei os clientes aqui, não sei o que aconteceu com o azulejista, mas ele acabou instalando cada lado de um jeito, já pedi para ajustar. O cliente deu risada e falou, eu quando o TDAH ataca. Então assim, leva numa boa, sabe? As coisas vão ser resolvidas. Acho que isso é o mais importante. E não tem nada de errado. Se ele fosse na obra, ele provavelmente ia ver. E ele ia perguntar, Bela, tá certo? E não é um problema, mas eu acho muito melhor quando eu vejo que tá errado e eu falo pra ele que tá errado, sabe? Mas agora eu vou lá pra minha irmã, que a gente vai almoçar juntas e eu vou trabalhar um pouquinho de lá, porque ela mora aqui perto dessa obra.
E aí eu vou tentar voltar quando o instalador finalizar pra dar uma olhada em como ficou. Arranja o sangue e escreva no pano, sem haver engano. Não tem problema, Alcenivaldo. Agora é pintura, massa, essas coisas já finalizou praticamente tudo. É só retoque agora, tá? Tá. E quando que o Felipe vai conseguir lá fazer os ajustes de elétrica? Felipe e Cláudio, semana que vem. Tá. E o piso dia 27. Dia 27. Tá. Eu tô aqui esperando. Eu vou mostrar pra vocês um carro que eu teria. Gente, juro. Queria muito comprar um desses antigos e reformar, sabe? Uma Cherokee. Acho lindo, lindo, lindo. Não sei, tem alguma coisa que não tá funcionando, que ele precisa da ferramenta e não tá funcionando. Tá bom. Obrigada. Edi, o empreiteiro falou que eles estão fazendo a ligação direto no quadro, que o disjuntor tá desligado. Então tem que ligar a ferramenta direto no quadro elétrico. Tá? Vou liberar você, pode entrar, por favor. Obrigada. De nada. Acesso liberado. Já conhecem esses números que você pode escolher. Tá bom. Enquanto as outras, ele pode considerar vários ganhos, né? Ele pode contratar uma nova, né? Como tudo hormonal. A gente tem colhido frutos interessantes e importantes. Dá um oizinho. Ai, ai. Dá pra jogar mais pra trás. Seu café. Ai, um Zeldinha nessa TV aqui vai ser outra parada, hein, amor? Liga lá, amor, a Laura Vicente, que é a apresentadora da Multishow. Agora o quadro vai ter que ir pendurado mesmo. Acho que ficou meio Perdido. muita coisa, é. Com a TV pequena até fazia sentido. Agora, colocar um outro quadro ali. Não vai nossa planta, Matheus, ali? Vai, tô louco pra botar planta. Mas enquanto não tem a planta, tava legal o quadrinho. Eu vim numa loja acompanhar a retirada de uns móveis para um cliente que a gente fez o projeto e a obra para ele alugar o apartamento. E agora eu vou lá receber esses móveis e depois vou para casa. Aqui na outra obra, em fase final, o pessoal tá subindo o sofá que não coube no elevador. Meu Deus, que desespero. Mas aqui o pessoal tá subindo o sofá de escada.
Finalmente cheguei. São quase 6 e eu estou animada porque hoje teve faxina em casa. Então eu vou chegar e ela vai me receber cheirosinha. Alexa, acender aparador. Tudo bem. Ai, fala sério. Tá um cheirinho tão bom. Eu tô fazendo a promessa para São José. Eu faço todos os anos. Basicamente, você sorteia uma fruta e fica um ano sem comer. E faz um pedido, né? E aí, minha fruta esse ano é maçã, que é simplesmente a fruta que eu mais como. E eu estou na luta para substituir. Comprei pera, mas confesso que pra mim não é a mesma coisa. Mas ela tá melhorando a cada vez que eu como. Eu acho mais gostosa. Ai, eu acabei de comer a fruta, mas assim, eu estou com fome para jantar já. Então, eu vou ter que jantar. Eu tenho minhas marmitinhas que eu fiz no domingo. Também vou comer saladinha e tomatinho. Um pouquinho de queijo cottage também. Acho meio estranho me filmar comendo, então depois eu volto. Veja o segundo compasso. Então, primeiro a gente tem 3 notas, pra direita e pra uma da esquerda. Aqui, ó, essas duas estão juntas dessa e essa tá sozinha. E mi com mi. Perfeito, solta aí. Isso, é isso. Sou estranha, sou Aqui continua. Isso, continua com ele. Então aqui, o que acontece? O grande lance é a gente entender quais são as notas que estão subindo e descendo. E é tudo um do ladinho do outro. Então. Os saltos que vão ter são muito pequenininhos, mas a grande maior parte do tempo a gente tá tocando tudo notinhas uma do lado da outra, tá? Então eu queria que, só que aqui... Eu voltei da aula do piano e como eu jantei super cedo, agora bateu uma fominha, então eu vou fazer o meu chocolate quente, que é um fake chocolate quente. Iopro. Então, uso uma caixinha. Só que eu acho o Iopro muito doce. Então, o meu segredo é... a gente vai colocar um pouquinho de cacau em pó. E aí ele não mistura, ele fica meio empelotado. Só que eu gosto assim.
Tá relativamente cedo, mas essa vai ser a última coisa que eu vou comer. São 8h20. E em dias que eu saio e fico o dia inteiro fora, é muito difícil ter forças pra treinar. Eu me considero uma pessoa extremamente ativa, assim, em exercício físico. Mas esses dias são bem cansativos e eu tô um pouquinho gripada, então eu não sei o que eu faço, assim. Ir na academia não é uma opção, porque pra mim já tá tarde. Eu acordei, eu não gravei, mas eu acordei por volta de umas 6 da manhã. E comecei a trabalhar, como eu ia passar o dia inteiro na rua. Eu gosto muito de acordar e já começar a trabalhar. Então, eu fiquei no computador pela manhã. Aí, quando foi umas 9, eu fui pra obra. E aí, o resto do dia, vocês viram inteiro. E agora eu tô num dilema se eu volto a trabalhar, porque eu tô fazendo aquele quarto que à tarde eu tava com alguns conflitos, mas eu consegui chegar em uma solução legal que eu vou mostrar pra vocês enquanto eu tomo meu chocolate quente. Mas aí eu não sei se eu volto a trabalhar ou se eu assumo que o dia acabou e já vou pra minha rotina da noite. Gente, assim, falar que é igualzinho chocolate quente, eu não sei. Mas o meu paladar gosta dessas coisas com adoçante, com whey. Eu acho gostoso, então. Bom, então aqui a gente tem um super quarto. Acho que é um quarto até que grande para os moldes de hoje em dia. Mas aqui na entrada a gente fez uma penteadeira. Então, abrindo a porta, a gente tem esse espaço com as gavetinhas. O espelho vai ser iluminado atrás. Essa prateleira também vai ser iluminada. E aí aqui no decorrer do quarto todo, a gente tem 4 divisórias, né, de armário com portas de giro. E aqui em cima ficou um espaço para correr o projetor. Então a gente consegue esconder isso no forro e aí não ficar visível. E aí lá do outro lado temos a cama. Então aqui, qual que é a grande questão? A gente fez um armário menos profundo, então mais estreito aqui, o que não cabe cabides. Mas é ótimo para colocar sapato ou até roupa dobrada em prateleira. Só que se a gente tivesse com o armário até o final aqui, teria um conflito de porta com a mesinha de cabeceira. E isso era algo que os clientes faziam questão, que cada um deles, né, tivesse sua mesinha e luminária correspondente. Então eu fiz um nicho aqui. E aí eu fiz uma espécie de prateleira que sai e vira a mesinha de cabeceira. Eu gostei bastante. Porque se eu fizesse igual desse lado aqui, ela apenas suspensa, ficaria estranho também, entraria em conflito com essa prateleira. Então eu fiz só a prateleira saindo e acompanhando, ou seja, a gavetinha é do mesmo tamanho dessa aqui da lateral. E aí, para seguir a mesma lógica, eu puxei a prateleira de cima, nesse nicho, para apoiar o projetor, que vai ficar ali do outro lado. Eu vou fazer umas propostas aqui, que estão pendentes, e aí vou encerrar o expediente de hoje.
banho tomado, louça lavada. E agora eu gosto de ver TikTok enquanto eu faço isso. Finalmente, este momento chegou. Agora, eu não sei se eu leio um pouco do meu livro. Eu estou lendo este aqui, Violetas na Janela, que foi indicação de uma amiga. Ou se eu vejo alguma coisa na TV, no projetor, no caso. São 10h20. Então acho que dá pra fazer um pouco dos dois, até eu cair no sono. Eu tava lembrando do papo que eu trouxe enquanto eu tava me arrumando no carro sobre o silêncio. E é muito doido porque muitas vezes chega esse horário e eu tô extremamente cansada. Eu sinto meu corpo exausto e eu tô com sono. E aí eu deito na cama e eu não consigo dormir. Porque, enfim, fica, né, um turbilhão de pensamentos do que precisa ser feito, do que não foi feito naquele dia, do que não pode ser esquecido pro próximo. E eu acho que é exatamente o que eu falei. Aquela sensação de que quando a gente deita na cama é o único momento que a gente se obriga a ficar em silêncio. Então eu tenho tentado lavar a louça só com os meus pensamentos. Quando eu vou no parque, às vezes eu me obrigo a, pelo menos uma parte do percurso, fazer sem música, sem nada. Realmente olhar o que tá acontecendo ali, as crianças correndo, andando de bicicleta, as pessoas caminhando, o sol batendo na copa das árvores. Que eu acho que é uma forma da gente estar presente ali naquele momento. Então, por mais que eu queira ligar o projetor agora e ver algum vídeo no YouTube ou ver alguma série no Netflix, eu também fico, será que eu devo? E aí eu também fico, mas por mais que não faça bem, não tô fazendo mal a ninguém, além de mim mesma, sabe? Enfim, acho que são coisas que a gente vai tentando entender. E tem dias que somos baita exemplos de rotina e disciplina. E tem outros dias que a gente cai nas armadilhas que todo mundo tá caindo, sabe? Eu já nem sei mais porque eu tô falando isso tudo. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. E a verdade é que eu não vivo dias iguais. Cada dia é um dia novo. Tem dia que eu fico bastante em casa resolvendo as coisas do computador, tem dia que eu vou pra obra, tem dias que eu, como eu tenho uma agenda flexível, eu consigo fazer coisas mais pessoais minhas, e aí trabalho às vezes num sábado, num domingo, então eu não tenho muito uma rotina assim. Mas hoje foi um dia bem arquiteta e bem arquiteta de obra, eu diria. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me contem nos comentários pra eu tentar trazer mais. É isso. Boa noite. Até o próximo vídeo. Beijo.